Num texto bastante conhecido. Ultimamente nós não temos pregado sobre textos que ninguém conhece. Eu, pelo menos pela manhã, eu aprendi bastante. Se você não aprendeu, mas eu aprendi muito naquele texto da pesca maravilhosa. Eu aprendi e quero colocar em prática na minha vida. E eu queria compartilhar com você Atos capítulo 3, uma narrativa também que todos nós sabemos o desfecho, sabemos o que aconteceu, já temos alguns conceitos que já foram formados na nossa mente, e não estou dizendo que são conceitos ruins, são conceitos bons, mas que sempre nós devemos ampliá-los. Sempre quando nós lemos um texto conhecido, nós devemos lê-lo com essa expectativa. Nossa mente será ampliada, o nosso conhecimento e a nossa visão será ampliada, porque a palavra de Deus, ela é inesgotável. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Todos nós sabemos dessa narrativa. Eu creio que esse texto não é novo para ninguém que está aqui. Pedro e João subiam até o templo, pela porta formosa, na hora nona, na hora da oração, entrava ao templo e ali havia sido colocado um homem que era coxo e que já estava naquele lugar por muitos e muitos anos. Os últimos versículos diz que era uma pessoa conhecida. Então nós entendemos que esta pessoa já fazia parte daquele cenário, daquela porta. Uma pessoa coxa que era colocada ali pelas pessoas que iam orar, pelas pessoas que iam ao templo para pedir as suas esmolas. Não sabemos, veja, os apóstolos, os discípulos, eles eram pessoas de oração. Embora quando a gente lê esse texto, venha à nossa mente que eles estavam entrando pela primeira vez ou uma única vez, certo? O que nós não sabemos, mas pelo que nós podemos imaginar pela vida deles, pela onde eles viviam, não era um lugar que eles entravam pela primeira vez, não era um lugar desconhecido para eles, também era um lugar que eles continuamente estavam frequentando, porque eram homens de oração, certo? E quando eu penso nisto e também associo o raciocínio de que aquele homem também estava naquela porta, o que eu começo a entender? Que Pedro e João também já haviam visto aquele homem na porta do templo. Entendido? Certo? Se não era a primeira vez, se eles estavam sempre no templo para orar, fazendo as suas orações, e se todas as vezes levavam aquele homem coxo para botar na porta do templo, para Pedro e João também já era um cenário conhecido.
E esse homem, mesmo tendo Pedro e João, mesmo tendo pessoas crentes em Cristo, não apenas que frequentavam as igrejas, não apenas os que frequentavam o templo, mesmo pessoas entrando e aquele homem estava ali, este homem permanecia no seu mesmo lugar por anos e anos. E pessoas entrando e saindo da igreja, saindo do templo, pessoas entrando e saindo e colocando ele lá para pedir as suas esmolas. Mas, até Cristo, em seus tempos na terra, pode ser que tenha passado por esse templo. Entenda isto. Porque era um lugar que Jesus Cristo já havia passado. E quando Jesus passava pelos lugares, Jesus ia no templo. E se era um homem que desde nascença já estava coxo, e que sempre foi colocado lá, pode ser que até Cristo, em seus tempos, pode ter passado por esse templo, e este homem continuou no seu estado. Isso não é uma especulação, isso é um raciocínio. É entender o que nós estamos lendo. E conosco pode acontecer o mesmo. Por vezes nós temos Cristo ao nosso lado, por vezes nós cremos, por vezes nós declaramos que o sentimos a presença dEle, declaramos que vivemos para Ele, mas enquanto não nos considerarmos algo mais do que uma pessoa inválida, nós nunca sairemos desse estado. Nós entramos e saímos deste lugar. Uma das coisas é certa, pode ser que existam cultos, porque tem pessoas que dizem assim, o culto estava cheio da presença de Deus, porque choraram. Primeiro, pode ser que a gente entre aqui, cante 2 hinos, leia um salmo e vá para casa. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 se reúnem, Ele está presente. Não busque um culto sensacional, busque um culto em que Deus está presente. E o Espírito de Deus está presente onde existem pessoas que creem no seu nome. Nós é que gostamos de coisas sensacionais. Então eu entro e saio, eu venho a este lugar, e eu gostaria que eu e você, que talvez você pense que você esteja muito bem, quantos problemas e quantas situações você continua vivendo, mesmo entrando neste lugar, tendo a presença de Cristo, e continua igual aquele coxo, continua inválido do mesmo jeito, com o mesmo problema e nada acontece. Isto existe até o momento em que você começar a pensar, eu sou mais do que uma pessoa inválida, eu sou mais do que uma pessoa problemática, eu sou mais do que uma pessoa rejeitada, eu sou mais do que uma pessoa ignorada por tudo e por todos, eu não sou um pedinte. Existem pessoas que estão inválidas, destruídas, mancando, cambaleando, não em seu corpo, mas no seu mundo, não no mundo, no seu universo, na sua casa, mancando, cambaleando, sendo destruído na sua família, nas situações e pelas situações da vida, com seu interior totalmente transtornado, e sempre estão como aquele coxo na porta do templo, vendo os homens de Deus passarem, vendo Jesus Cristo entrar, vendo as coisas acontecerem, mas parece que as situações e as circunstâncias da vida não mudam. Permanece sempre a mesma coisa. São pessoas que vivem crendo que as circunstâncias adversas, que podem ser circunstâncias mínimas, ou circunstâncias de destruição, de miséria, pensam que as angústias e tristezas, elas são o seu círculo de vida, já fazem parte da sua vida. Pessoas que dizem, não, a minha enfermidade, seja ela emocional, física ou espiritual, já faz parte da minha vida. O meu problema já está entranhado dentro de mim e já não tenho como tirar de mim.
Pode ser um problema de saúde, pode ser um problema emocional, e você diz, não, eu já não tenho como mudar a situação. Pode ser um problema familiar e você vive angustiado, você vive mentalmente, emocionalmente miserável, simplesmente porque tomou para si esse estilo de vida. Declarou que isso já faz parte da sua vida. E mais, e o pensamento é que não pode mais sair dele. E se eu não posso mais sair dele, dizem, que o corcunda sabe como se deita. Então ele se adapta à situação que está vivendo. Existem situações que são complicadas de serem mudadas. Mas dentro de mim, eu não posso aceitar que essas situações permaneçam para sempre. Eu tenho que acreditar que as circunstâncias estarão sendo mudadas. São pessoas que nós poderíamos dizer inválidas nos seus trabalhos, no seu emprego. Nunca permanecem em nada. Nunca conseguem começar alguma coisa. Falta no reino de Deus pessoas empreendedoras. Porque o mundo, as pessoas mundanas estão sendo empreendedoras. As pessoas mundanas, as pessoas que servem aos deuses deste mundo, estão vivendo com seus bons empregos, com seus bons negócios. E a gente fica imaginando, não, mas a nossa vida é espiritual. Se a minha vida é espiritual, eu preciso ser um empreendedor. Deus disse que nós comeríamos do melhor dessa terra. A vida mais abundante está dentro de mim. Ah, mas pastor, isso daí é essa prosperidade louca. Não, não somos prosperidade louca, mas também não podemos ser miseráveis loucos. Tem gente que odeia a prosperidade e abraça a miséria. Não, Deus quer que nossa vida seja abundante. E no meu trabalho eu tenho que ser empreendedor, eu tenho que terminar o que eu faço. E existem pessoas inválidas que tudo que começam a realizar, param no meio, não conseguem terminar as coisas. Talvez seja o seu estudo, talvez seja os seus projetos, talvez seja o seu próprio trabalho, não consegue levar adiante. Inválidos no seu espírito, porque vivem amarrados aos vícios, aos costumes, às maneiras de viver. Talvez você diga assim, eu não tenho nenhum vício, mas olha só, cuidado. Porque o vício é uma palavra que a gente detesta, mas muitas das vezes os vícios estão escondidos na maneira de viver. Pessoas não abrem mão, não sabem viver de uma maneira diferente. Então são pessoas viciadas na sua maneira de viver. E tantas outras coisas que prendem, que amarram as pessoas. Outros estão mancando, estão sendo destruídos na sua identidade sexual. E tem caído na pornografia, no homossexualismo, no lesbianismo. A moda do século é ter um sexo alternativo. Isto é, você pode ser o que você é, mas você tem uma segunda opção. Nós estamos vivendo, deixa eu só abrir aqui um parênteses, nós estamos vivendo na época da graça de Deus, sempre. Às vezes as igrejas tomam algumas atitudes que as pessoas dizem assim, as igrejas são legalistas. Mas olha só, nós não vemos a graça do Senhor, o Espírito do Senhor, agir de maneira mais abundante do que na igreja primitiva. Certo? Ok? Vá na igreja primitiva e veja o que aconteceu com Ananias e Safira. Vá na igreja primitiva e vê o que o apóstolo Paulo fala a respeito dos que não querem viver conforme o reino de Deus. Vá lá na igreja. Uma pessoa chegou e disse, que fulano de tal, não sei o quê, porque em tal igreja é excluir uma pessoa porque assumiu a posição de homossexual. E a igreja tem que abraçar. Olha só, vá na Bíblia. A igreja não tem que abraçar pecado nenhum. A igreja não tem que abraçar pecado.
A igreja tem que abraçar o pecador que quer se arrepender, que quer ser transformado. Nós vivemos na época da graça, mas o pecado tem que ser eliminado de dentro da igreja. Vivemos na graça, temos que abraçar tudo. Então vamos ter no nosso meio homossexuais, lésbicas, heterossexuais com segunda opção, e nós vamos ver corruptos, nós vamos ver assassinos, vamos ter todos os tipos. Não! Eles são bem-vindos, a palavra de Deus diz, venha como estais. Eu vos aliviarei, eu vou transformar a sua vida, eu vou promover uma mudança na sua vida. Nós vivemos na graça de Deus, mas não é para que o pecado prevaleça nas nossas vidas. Não é ser uma igreja legalista, é uma igreja da graça. Não da graça, né? Mas uma igreja que vive na graça de Deus. Essa de que não, nós estamos na graça, e na graça tudo pode. Quem disse que tudo pode? Então, e olha, não é o Antigo Testamento, joga o Novo Testamento fora. Comece a ler as cartas de Paulo, comece a ler as cartas de Pedro. Comece a ler os evangelhos e você vai começar a ver. Porque na graça, sim, na lei, o adultério era quando alguém tinha relação sexual. E quando Jesus chega e diz, se olhar para a pessoa, já adulterou. Olha, nós estamos na graça. Nós estamos na graça. Não é a época das facilidades, é a época de nós vencermos as dificuldades. A graça do Senhor me leva a transpor os problemas e a vencer a sociedade que me opõe a esse tipo de vida, que me leva a mancar, que não me deixa caminhar, que me imobiliza, que me invalida. E as pessoas estão caindo. Sabem que isto é contra a natureza de Deus. Sabem. E sabem que Deus exige decisões para que se mudem. Mas as pessoas preferem não decidir e justificar os seus atos com alguns versículos e com algumas ideias e doutrinas humanas. Quando uma pessoa está inválida em seu espírito, sempre terá esse tipo de linguagem. Um dia as coisas vão melhorar. Um dia eu vou tomar uma posição no meu trabalho e vou começar a fazer coisas boas. Talvez um dia eu vou fazer uma história na minha família será diferente. Talvez um dia eu vou fazer diferença na sociedade. Um dia talvez eu vou ter condições para ganhar dinheiro, pagar contas e fazer com que minha família cresça. Um dia terei condições de me casar, condições emocionais, financeiras, de formar uma família. Um dia deixarei de viver apenas junto com meu esposo ou esposa, isto é, viver no concubinato e vou me casar. Porque a igreja tem que orientar as pessoas a saírem do concubinato. Algum dia terei um melhor relacionamento com Deus, desfrutarei do seu poder, do seu amor, da sua bondade. Um dia eu vou viver a vida abundante. Tudo isso são coisas boas, mas há um problema. É que na maioria das pessoas esse dia nunca chega. As pessoas estão, veja, o coxo estava lá, na porta do templo, e tem pessoas coxas, inválidas, dentro das igrejas, simplesmente dizendo, um dia eu vou ter comunhão com Deus, um dia eu vou ser abençoado, um dia vai acontecer isso comigo, um dia vai melhorar a situação. E o tempo está passando, e o dia não chega. Será que nós vamos ter que ficar com 70, 80, 90 anos? E você vai chegar e dizer assim, 90 anos, graças a Deus, arrumei um emprego, posso casar. Com 80 anos, agora eu vou entrar numa faculdade ou num curso técnico e vou estudar para ter uma boa profissão. Com 80 anos, agora vou fazer a obra de Deus, porque eu me aposentei, então o dia chegou. São pessoas que vivem, um dia vai ser. E esse dia está passando, e esse dia não chega. Se Deus hoje se aproximar da sua vida através da igreja,
Veja, é através da igreja. As pessoas dizem que igreja não vale nada. É porque não entende o que é corpo de Cristo. Não entende o que nós cantamos no início, eu preciso de ti. Se Deus hoje se aproxima da sua vida, Deus está se aproximando da sua vida através da igreja. Você entrou nesse lugar, Deus está se encontrando contigo através da igreja. Para muitos ela não vale nada, mas olha, hoje Deus está se encontrando com você na igreja. Sabe por quê? Porque Deus está cansado de ver a sua vida no seu estado de invalidez. Deus está cansado de ver você entrando e saindo e sendo a mesma pessoa. Não sofrendo nenhuma transformação, a sua ideia continua sendo a mesma. Os anos passaram e nada mudou na sua vida. Deus não quer que você somente o siga até as portas do seu milagre. Deus não quer que você esteja seguindo até o local do seu milagre e continue como um pensamento de pedinte em busca de esmolas. Aquele coxo, vamos dizer assim, ele era cristão, porque ele ia ao templo. Pelo menos ele pensava, aí deve ter gente boa que vai me dar boas esmolas. Mas como a vida dele não mudou, nem financeiramente, eu acho que naquela época já tinha crente pão duro, que não ajudava ele continuava lá do mesmo jeito. Eu te ajudo a pedir esmola, levo na porta e deixo você lá. Sabe o que significa isso? São pessoas que vivem na porta. Jesus, certa vez, estava falando a uma mulher, estava dizendo que o pão é para os filhos, e ela chega e diz assim, mas eu me contento com as migalhas, os cachorros gostam e preferem e comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Existem cristãos que vivem hoje de migalhas, e não sabem, e não creem, ou não querem sentar à mesa do seu Pai. Migalhas caem. Eu não sei se alguém já falou para você e disse que andar com você, trabalhar com você ou fazer negócio com você é bom, porque sempre é abençoado. Já falaram isso para você? Poxa, trabalhar com você é bom, sempre eu sou abençoado. Mas olha só, o que na realidade eles estão desfrutando? Das migalhas, do que Deus nos dá e o que sobra para eles. Existem pessoas que não entenderam que Deus quer mudar a sua vida e vivem se contentando com as esmolas, com as migalhas que caem da mesa dos filhos. Isto é, se contentam com que os cachorros se alimentam. É claro que deve ter cachorro não que deve ter cachorro aqui, mas que deve ter alguém aqui que tenha cachorro que está comendo aquela ração saborosa, nutritiva, recheada, né? E gatinhos também. No outro dia meu sobrinho foi lá em casa e ele queria comer a comida do gato. E eu tive uma ideia. Eu vou deixar umas latinhas de uísque lá em casa e o dia que for assim alguma visita, eu vou botar num potinho como se fosse patê e boto umas torradinhas. Se você for lá em casa comer patê, já sabe o que é. Vai ser uísques. E também na casa onde tem cachorro, também. A gente come, bonzo é gostoso. Cachorro fica feliz porque a gente não vai ficar. Não se contente como um cachorro da comida que cai da mesa dos seus donos. Não se contente com a comida que cai da mesa dos filhos. Você é filho e você tem direito a sentar à mesa. Eu não sei se Pedro lhe deu esmolas em outras ocasiões, que a Bíblia não relata,
Mas uma das coisas nós vemos que neste dia, foi o dia em que Deus deu um basta. Que Pedro e João foram usados por Deus para levar aquele homem a um basta na sua vida. Foi o dia que Deus lhe diria basta para a sua situação de miséria. Nós dissemos, Deus se aproxima da sua vida através da igreja. Deus se cansa de ver o seu estado de miséria, de sofrimento. E Deus espera uma atitude nossa, porque Deus está querendo que nós também tomemos uma atitude de dizer basta. Porque Deus está querendo que basta de sofrimento. Basta a sua pequenez, os seus pensamentos pequenos, basta das suas limitações, das suas impossibilidades, basta a sua condição de dores, de sofrimento, basta da sua condição de anonimato na sociedade. Deus está querendo dizer, basta, chega disso. Quando Deus olha para a minha vida e Deus vê os meus sofrimentos, vê as minhas lutas, Deus não fica dizendo, que bom que o meu filho está sofrendo e lutando. Deus está dizendo, eu quero dar um basta nisso. E Deus está dizendo isso para você. Não pense que Deus fica feliz porque você está padecendo. Não pense que Deus está feliz porque você tem dores. Não pense que Deus está feliz porque na sua família está em problemas. Deus não está feliz. Ao contrário, o desejo de Deus é dizer, basta ao seu problema. Aquele coxo na porta do templo incomodava Deus. E quando nós entramos e saímos da mesma maneira, incomodamos a Deus. Deus diz, não pode ser. Esteve lá na igreja, ouviu minha palavra, recebeu a oração e continuou a viver do mesmo jeito. E Deus diz, o que é que eu tenho que fazer? E Deus coloca pessoas para que a sua situação seja mudada. Quando temos uma ideia, um pensamento de pedinte, de mendigo, e olha, para ter um pensamento de pedinte, de mendigo, não é estar na rua maltrapilho, mal vestido, sujo. Tem pessoas que têm espírito de mendigo, têm espírito de mendigos e de pedintes e estão bem vestidos, porque são pessoas miseráveis, na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida emocional. E essas pessoas se tornam anônimas para a sociedade. As pessoas não reconhecem, não conhecem pelo seu nome. Quantas vezes você já se referiu a um mendigo da rua como aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher e deu alguma característica? Você não sabe nem o nome. E talvez eles mesmos nem sabem os seus nomes. Não se conhece pelo seu nome. Lembre-se que quando nós somos resgatados pelo grande amor de Deus, a primeira coisa que o Senhor faz para nós, Ele perdoa os nossos pecados, e o que Ele faz para nós? Nos dá um nome. O Senhor nos dá um nome, porque nós vivíamos no anonimato do pecado, ignorado por todos, e Deus vem, nos torna filhos dele, e o Filho de Deus tem um nome. Nós recebemos um nome. Deus criou a minha vida e a sua vida para termos nome, não nos criou para que fôssemos anônimos. E nos nossos nomes contém triunfo, vitória e sucesso e maravilhas de Deus sendo realizadas. Eu não sei qual nome que Deus me deu. Quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos ser chamados por um novo nome. Lá ninguém vai me chamar de Marcos. Lá nós seremos chamados pelo nome que o Senhor nos deu, pelo nome que o Pai nos deu. E esse nome é nome de triunfador, de triunfante. A palavra de Deus nos declara que somos mais que vencedores em Cristo. Não para termos como uma figura ou um decalque em nossas Bíblias,
Não para que a gente esteja marcando ou escrevendo. Sou mais que vencedor, cantamos, somos mais que vencedores, colocamos dentro do carro, atrás do carro, sou mais que vencedor, na porta de casa, aqui moram os vencedores. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você viva como um vencedor. Deus quer que você viva como um vencedor. Existem pessoas que enviam cartas anônimas de pedidos, cartas anônimas de dores, cartas anônimas de Cristos, cartas anônimas com piadas. O anonimato significa trevas, escuras, viver fora da realidade. Anonimato significa não ter responsabilidade, viver uma vida que lhe bem quer. E nessa sociedade existe um percentual muito grande de pessoas que vivem no anonimato, na vida de engano, na vida de dores. Por isso que nós vemos pessoas cada vez mais se suicidando. E às vezes nós não entendemos por que pessoas eram bem-sucedidas no seu trabalho, por que eram pessoas cultas, por que eram pessoas bonitas, por que eram pessoas educadas, pessoas às vezes que tinham suas famílias e se suicidaram. E a gente fica perguntando o que lhe faltava? Um nome. Porque viviam no anonimato do pecado. Porque viviam dominado pelas situações da vida. Viviam no anonimato com os seus problemas, aparentemente estava tudo bem, mas viviam no anonimato com os seus problemas. Hoje, Deus vai chegar à sua vida por meio de Cristo Jesus para mudar o seu foco da sua visão e para que sua vida seja transformada. Eu creio nisso. Vou ser sincero para você. Eu gostaria que toda a igreja hoje estivesse aqui para que nós orássemos pelas famílias e orássemos pelas pessoas. Mas existem pessoas que preferem viver no anonimato, nas suas situações. Mas eu louvo a Deus porque você está aqui. E eu quero dizer para você que Deus chega à sua vida através dessa igreja, por meio de Jesus Cristo, para que a sua visão seja transformada. E você entenda os propósitos de Deus na sua vida. Aquele coxo estava tão focado na sua situação de miséria, que a primeira coisa que tinha que acontecer na vida dele não era ser curado da sua doença, era ser mudada a sua visão. Sabe quando que os milagres nas nossas vidas acontecem em todas as áreas? Quando nós mudamos a nossa visão. Não existe milagre se não houver mudança de visão. Qualquer área, seja problema físico, espiritual, emocional, familiar, financeiro, qualquer área, primeiro tem que ter mudança de visão. O coxo pensava em que? Qual era a visão daquele coxo? Ser levado, ficar à porta do templo, na sua miséria, recebendo esmolas. Aquele coxo não pensava em ser curado. Aquele coxo se acostumou tanto com a frieza, com a indiferença das pessoas do templo, que ele já não pensava em ter uma vida diferente. Já se satisfazia. Eu sei que muitas das vezes as circunstâncias da vida cauterizam a mente, faz com que as pessoas sejam impossibilitadas de pensar coisas novas. E aí que nós somos importantes, porque nós somos agentes transformadores. Nós não temos que apenas ir curar enfermos, nós temos que fazer com que as pessoas tenham a sua visão aberta. Não é a visão física, mas o foco da sua vida seja mudado. Porque quando uma pessoa tem o foco da sua vida mudado, ainda que não receba um milagre, a sua vida é um milagre. Você entendeu? Amém? Ainda que o problema não seja resolvido, mesmo assim,
Se primeiro foi curado na sua visão, da maneira que você vê as coisas, com certeza a sua vida já se começa a caminhar para a felicidade. Em primeiro lugar, Deus quer que as mentes sejam transformadas. E aquele coxo, em primeiro lugar, não era levantar e andar, era ter uma mente transformada. A igreja gosta de dar coisas sociais, e a igreja tem que ter a sua ação social. Mas olha só, a igreja não foi levantada para dar cesta básica. A igreja não foi levantada para ajudar os pobres. A igreja faz isso e tem que fazer, mas ela foi levantada para que as pessoas sejam transformadas. É diferente. Quem gosta de pensar em primeiro as obras são os espíritas, os que vivem pelas obras. Nós fazemos porque fomos transformados. Em primeiro lugar, a igreja leva uma renovação da mente da pessoa para que ela seja transformada e experimente a perfeita vontade de Deus. Não queremos apenas sustentar, não queremos apenas dar esmolas, e muitas igrejas e muitos cristãos hoje são como aqueles daquele tempo. Tem as famílias carentes e ficam dando as suas esmolas, mas não pregam uma palavra de transformação. Porque às vezes é mais fácil dar uma cesta básica do que pregar o evangelho. É muito mais fácil. Você tem dinheiro, tem empresas, entrega na casa e você acha que está tudo bem. Quando passam anos e você tem lutado com uma enfermidade, e essa enfermidade vai para um segundo plano e a amargura de coração vem, passa a ser o maior problema. E o problema deixa de ser a enfermidade, o problema passa a ser a amargura por causa da enfermidade. E em que vai ser primeiro que tem que ser curado o quê? Nós somos imediatistas, nós achamos que curando a enfermidade se cura a amargura. E às vezes cura a enfermidade e a pessoa continua amarga. O processo de Deus é fazer com que se cure a amargura, para que a pessoa tenha uma mente transformada e experimente a vontade de Deus. Esse é o processo de Deus. Hoje, o maior problema das pessoas não são os problemas familiares. O maior problema das pessoas não são os financeiros, não são os de saúde. Os maiores problemas das pessoas são as amarguras do seu coração. Os rancores que guardam, o ódio que guarda. Ódio é muito forte para o crente, porque crente não odeia. A indiferença. Indiferente. Olha, eu não amo e não odeio. Você odeia fulano? Não. Mas para mim, é ignorado. Veja. Então também não ama. Então é a indiferença. Esse é o maior problema. Paulo chega, em orientação à ceia do Senhor, Paulo chega e diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e do cálice. Porque quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso que entre vós tem muitas pessoas doentes, pessoas sofrendo, outros que morrem. Paulo não estava se referindo à morte física, porque ele diz, entre vocês, não tinha morto entre eles, morto espiritualmente. Por quê? Porque o maior problema é a amargura de dentro do coração. É o rancor, é o ódio, é a indiferença que a igreja de Corinto tinha muito. Por essa razão, Cristo quer chegar primeiro ao seu coração, para que depois o seu problema seja resolvido. Os apóstolos queriam dizer àquele homem inválido, através da sua visão: se você consegue encontrar-se com Cristo em meio a esta sociedade imoral e amoral, ou qualquer coisa, onde qualquer coisa se chama Deus, você acaba de ter um milagre, e esse milagre lhe torna livre, mudando seu estado de amargurado, prostrado e da sua situação. Pedro foi bem claro, Pedro e João: olhe para nós, isso é, mude a visão da sua vida,
Você, coxo, só olha para as pessoas para receber uma esmola. Olhe para nós que não temos ouro e nem prata. Mude a sua visão. Mude o seu pensamento. Não espere esmola. Não espere o que sempre lhe deram, alguma coisa a mais. Encontrar-se com Cristo vai devolver a força para você ser efetivo e produtivo na sua vida. A palavra de Deus diz em Jeremias 29, eu sei os pensamentos que tenho acerca de você. São pensamentos de paz e não de mal, para dar à sua vida o fim que espera. Nós temos a promessa de Deus. Sabe quais os pensamentos que Deus tem para a sua vida? Pensamentos de bem. Pode se alegrar no Senhor, porque Deus tem pensamentos de bem para a sua vida. E sabe o que Deus vai fazer? O fim que você espera, Deus fará. É porque nós não nos apegamos à palavra. Os apóstolos estavam querendo dizer àquele coxo, se eu te der prata, se eu te der ouro, você continua coxo. Entendeu isso? O problema é que a igreja hoje dá muito social e as pessoas continuam coxas. As pessoas continuam no pecado. As pessoas continuam destruídas. Não significa que não vamos dar. Mas a nossa missão não é dar ouro e prata. E os apóstolos disseram, se eu te der ouro e prata, olha, eu não tenho. Qual que você prefere? Eu passo aqui, jogo uma moeda de ouro para você, e o que aconteceria com aquela pessoa? Continuaria ali o resto da sua vida. Isso é cômodo. Mas se você se encontra com Cristo, veja, terá a capacidade de produzir ouro e prata. Amém. Olha, eu vou orar por você, te ajudar, abençoar você. Deus vai fazer uma transformação na sua vida. Você está querendo ouro e prata? Olha, agora você vai receber a capacidade de produzir ouro e prata. Isso aqui no Brasil ninguém quer, porque infelizmente não é isso que o governo prega. Não é verdade? A política econômica no nosso país não é essa. Antibíblica. Porque ajuda, mas não ajuda a produzir o ouro e a prata. Só dá o ouro e a prata. No reino de Deus, isso é um princípio bíblico, no reino de Deus, Deus quer que a sua vida, sua família seja transformada para que você produza o ouro e a prata. Deus quer que a sua vida seja transformada para você frutificar no reino de Deus. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo para você abençoar outras vidas. São transformações que Deus traz a nós para que a nossa vida mude, seja produtiva. Lá em Deuteronômio diz, se não, lembra-se de Jeová, o seu Deus. Não é o seu Deus que lhe dá todas as coisas, mas o seu Deus que lhe dá o poder para fazer as riquezas. A igreja tem que ser transformadora, mudar de mente, mudar de mentalidade, mudar de visão, para sermos pessoas produtivas, porque Deus nos dá o poder de produzir riquezas. Você quer ser próspero e abundante, busque a Deus, se encontre com Cristo, porque Ele te dá o poder para você produzir coisas. O problema desse homem é que ele era coxo de nascença. Os ossos de seus joelhos nunca se formaram. E os apóstolos o tomaram pelas mãos e os levantaram e lhes firmaram os seus pés e joelhos. E é isso que diz em Atos capítulo 3:8. Tomando pela mão, o levantou, e logo os seus pés e os seus artelhos se firmaram, não tinha firmeza. Isso provavelmente porque os ossos, os músculos, os ligamentos não estavam formados, estavam atrofiados por causa do longo tempo. Você já viu aquelas pessoas que ficam rígidas por causa de um déficit funcional, porque não consegue mais esticar a perna?
Se nós formos esticar, quebra. Os fisioterapeutas têm que ter um cuidado, porque às vezes aquela perna, aquele braço está tão duro que se esticar muito, se rompe o osso. Imagina as pernas daquele homem. E quando os apóstolos levantaram, a palavra de Deus diz que os pés, os artelhos, começaram a se firmar. E ele conseguiu ficar de pé sozinho. Começou a andar, saltar e louvar a Deus. Cristo está desejoso. E nesse negócio de restauração das áreas da sua vida, Deus está ansioso de restaurar coisas que nunca foram formadas. Eu queria que você prestasse atenção nisso, principalmente neste culto da família. Existem pessoas que dizem: eu não fui criado em uma família com princípios divinos. Quantas pessoas aqui vieram de lares não cristãos? Levante sua mão bem alto para eu ver. Pode abaixar. O que aconteceu na sua vida? Coisas não foram formadas, porque você não recebeu princípios divinos. Quando você se encontrou com Cristo, o que começou a acontecer na sua vida? Coisas que não existiam começaram a ser formadas. Você não tinha os princípios bíblicos, você não tinha os princípios de Deus. Você não foi ensinado. Como um coxo, que os seus artérios, que os seus ligamentos não existem. E agora, encontrando-se com Cristo, coisas são formadas na sua vida. Amém? A restauração de coisas, de áreas da sua vida que nunca foram formadas. Talvez você diga assim: pastor, na minha vida conjugal eu nunca fui orientado biblicamente. Você se encontrou com Cristo, sabe o que vai acontecer na sua vida conjugal agora? Coisas começarão a ser formadas. Eu nunca fui instruído, a minha família não herdou, eu não herdei da minha família princípios bíblicos para a família. E por isso que minha família é totalmente deturpada, minha família é totalmente destruída, ou minha família é coxa. Não se preocupe, porque o desejo de Deus é restaurar. Mas pastor, não existe nada. O nosso Deus é o Deus Criador, que Ele viu que a terra era sem forma e vazia, e criou todas as coisas. Tua vida, tua família pode estar sem forma e vazia. Deus criará todas as coisas para que ela seja abundante, para que a sua vida, sua família seja prosperada. Se você foi criado em uma família sem princípios de vida, Deus lhe fortalecerá, Deus formará músculos em sua vida, claro, músculos entre aspas, e você se colocará de pé e caminhará pela palavra de Deus. Deus te levantará, porque Deus está desejoso. Ele formará, Ele lhe firmará, Ele vai fazer com que você tenha condições de fazer a sua caminhada com Ele. Amém? Deus quer que você se encontre com Ele, para que a sua vida seja para adorá-lo e servi-lo. Aquele coxo não foi criado para ficar na porta do templo pedindo esmolas. Aquele coxo foi criado para louvar a Deus. Qual era o bom pensamento que Deus tinha para aquele coxo? Qual o pensamento de bem que Deus tinha para aquele homem? Louvar e adorar a Deus. Porque a sua visão foi mudada. Ele olhou para Pedro e João não como alguém que dá esmola. Claro, ele olhou primeiro como alguém que dá esmola, mas
com as palavras de Pedro e João, olha nos nossos olhos, e os olhos de Pedro e João estavam dizendo, não tenho nada para te dar, não tenho ouro, não tenho prata, mas eu tenho alguma coisa, e o que eu tenho eu posso te dizer, levanta e anda. E tomou pela mão, isso é, deu a sua ajuda. Nós ajudamos, e essa ajuda você pode colocar em todas as áreas. E o que aconteceu com aquele coxo? Saiu louvando e adorando a Deus. Porque nós fomos criados para louvar e adorar a Deus. Talvez o seu problema não é o problema físico, é o problema da amargura, do rancor, do ódio, o problema do seu espírito, que faz com que você seja um coxo que entra na igreja e sai da igreja e recebe as esmolas, as migalhas. É hora de você dar um basta, porque Deus quer dar um basta. Dar um basta nessa situação. Se você não estiver determinado a viver por Deus, não busque encontrar-se com Ele. Mas se você estiver determinado a viver a sua vida para Deus, Deus está aqui para se encontrar com você. E Deus diz para você, olha, mude sua visão, mude seus pensamentos, dê um passo para encontrar-se com Deus, com alegria, com determinação. Mesmo que você não esteja recebendo o que você esperaria receber. Porque aquele coxo esperava receber ouro e prata. Ele não entendia que era muito mais. Veja, o milagre na vida daquele coxo não foi ele andar, foi ele ter uma visão de vida diferente. Você entende isso? As pessoas acham que os maiores milagres que Deus faz é uma pessoa andar, uma pessoa enxergar, uma pessoa ouvir, é esses milagres. Sim, esses milagres são grandiosos para Deus, mas olha só, o maior milagre é a pessoa ter uma mente. Por isso que nós temos vemos pessoas que às vezes não recebem um milagre físico, mas a sua mente foi totalmente transformada e o propósito de Deus acontece nelas. Vivem para adorar, servir e louvar ao Senhor. Porque o maior milagre é a mudança de visão. A visão daquele coxo foi mudada. Interessante que ele passou a ser conhecido. E aí, quando falavam, não era aquele coxo, mas agora aquele coxo, ele está louvando a Deus, aquele que era mais um que estava no caminho, mais um que estava na porta do templo, que talvez as pessoas passassem e davam uma esmola e nem olhava, e não é assim que às vezes a gente faz na rua, alguém nos pede uma coisa e a gente está com tanto medo, com tanto medo de ser assaltado, tanto medo de acontecer alguma coisa, que a gente já chega e faz assim, ó, tá, vai. Imagina se tivesse uma pessoa lá fora pedindo esmola. Com certeza, se tivesse duas portas, muita gente passaria por outra porta. E muita gente não, talvez até eu mesmo. A nossa missão é transformação de mente. Deus deseja que você tenha mudanças nas suas finanças. Deus deseja que você tenha tempo para planejar o que Deus quer para a sua vida. Deus deseja nos ensinar uma coisa que a maioria de nós não sabemos: administrar o nosso tempo e administrar as bênçãos que Deus nos dá, para que a gente possa viver uma vida feliz e abundante para Ele. Deus quer nos treinar e nos aperfeiçoar, para que nós sejamos colocados em coisas maiores. Deus quer que a sua família não seja uma família coxa no anonimato, sem foco naquilo que Deus tem para ela. Deus quer que a sua vida seja diferente. A palavra de Deus é bem clara. Quando uma transformação acontece na sua vida, a sua casa será salva. Então, antes de pedir a salvação para a sua casa,
Peça uma transformação para a sua vida. Peça uma transformação para a sua vida. Porque minha vida transformada, eu tenho a plena convicção de que minha casa será salva. Às vezes as pessoas estão orando para que seus filhos, para que sua esposa, seu esposo, seus parentes sejam salvos. Tenha um encontro com Cristo verdadeiro. Mude a visão para não ser um coxo, pedinte, para que entenda os propósitos de Deus. Dê um basta. Dê um basta em situações, porque Deus está pronto para dizer basta. E eu tenho certeza que a sua família, a sua vida, em todas as áreas será diferente. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar juntos. Vamos pedir a Deus que a palavra dele se cumpra. Eu louvo a Deus por essa noite. Eu sou bem sincero. Eu não pensei que o nosso culto seria tão maravilhoso. Porque às vezes os nossos cultos começam e parece que as pessoas estão... E nós mesmos. Mas a graça do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. Não deixe essa oportunidade passar hoje. Não deixe. Olhe para Cristo, mas olhe com um olhar diferente. Olhe para Cristo desejoso de uma transformação na sua mente, na sua visão, para que a sua vida seja preparada para o milagre que Deus vai fazer. Pode ser que seja instantâneo, pode ser que leve 1 dia, 2 dias, mas ele vai acontecer. Não será algum dia, Deus vai estar liberando, e você vai estar fazendo com que este milagre aconteça todos os dias. Se você está com a sua família hoje, se junte a ela. Se junte à sua família. Você que não está com a sua família, eu gostaria que alguma família abraçasse. Alguma família chegue e abrace.